Eu queria ler com você, ou para você, os agradecimentos que estão dentro desse livro. Diz assim: agradeço ao meu Senhor Jesus que nunca me esqueceu em nenhum Getsemane. E olha que eu já passei por alguns. A minha linda família, em especial a minha esposa Rafaela, estava aqui de manhã, né? Teve neném há uma semana atrás, mas estava aqui hoje de manhã para poder participar. Os meus filhos, né? Mariana, que está aqui em algum lugar. Está ali. Mariana, Felipe, né? E agora a pequena Helena. E a minha esposa não me deixou desistir desse livro, mesmo quando eu tinha todos os motivos para isso. Quero agradecer ao meu pastor, o pastor Antônio, que sempre é uma inspiração em tudo que faz e tem cuidado de nós ao longo de tantos anos. Gostaria muito que ele estivesse aqui nessa noite. Talvez você não saiba, mas ele perdeu a sogra na sexta-feira. Então eles estão no Tocantins ainda, chegam provavelmente na terça, né? A mãe da Roseni faleceu, Dona Adelaide, e por esse motivo eles não estão aqui nessa noite. Mas quero agradecer a ele, a Roseni, porque eles me acolheram desde o primeiro dia que eu cheguei em Rio Verde, há 18 anos atrás. Eu agradeço a cada colega de ministério que me ensina com a sua vida de testemunho. Cada pastor, cada irmão, missionário, amigos, temos caminhado juntos, tem sido uma bênção. Obrigado. A cada irmão e irmã da nossa IBNC, que testemunharam sobre o impacto dessa mensagem em suas vidas, e mesmo sem saber, me incentivaram a escrever esse livro. Muitos irmãos aqui me incentivaram a escrever o livro, mesmo sem saber que eu estava fazendo isso. Meu muito obrigado. A cada amigo que ora, que apoia e sempre tem uma palavra de incentivo. Eu tenho alguns amigos aqui que acreditam mais em mim do que eu mesmo. E isso é uma bênção, a gente precisa ter amigos assim. E em especial ao Grupo Delta, que acreditou nesse sonho, meu querido amigo e irmão Diogo Paiva, muito obrigado. Está online, né? Está viajando, mas ele já sabe da minha gratidão ao coração generoso dele para que essa obra fosse concluída. Meus irmãos, esse livro fala sobre um Getsemane. Deixa eu contar a história para você, posso contar? Só quem é a favor, nós somos batistas, né? Os favoráveis. Vou ser rápido. Quem estava de manhã, essa introdução é igual, tá? A mensagem é diferente, tá bom? Mas deixa eu contar a história desse livro para você rapidamente. Há 11 anos atrás, nós estávamos no Clube Dona Gersina. Quem conhece o Clube Dona Gersina aqui em Rio Verde? Todo mundo conhece. Nós faríamos um evento no ano de 2014 no Clube Dona Gersina, chamado Seminário de Oração. Inclusive organizado pela missionária Neide, que na época era a líder do Ministério de Intercessão, não é? E aí nós então queríamos preparar um ambiente espiritual do clube. E nós íamos para lá várias vezes durante a semana com um grupo de irmãos da igreja para orar. Numa sexta-feira à noite, cumprindo o nosso protocolo, fomos ao clube, chegamos lá, reunimos os irmãos, fizemos um primeiro momento de oração e adoração juntos, e depois cada um foi para o seu cantinho orar e buscar a face do Senhor. Mas aquele dia era um dia muito difícil, estava cansado. E eu lembro que eu fui para um cantinho assim, tinha um banquinho, e eu sentei naquele banco, debaixo de uma árvore, e eu falei de manhã, né? Vou falar agora, eu não sei se você já passou por isso, pastor Zander, mas sabe aquele dia que você chega diante de Deus, você não tem nada para falar? Eu não tinha nada para orar, eu não tinha nada para pedir, eu não queria nem agradecer também, eu estava ali, mas não tinha nada para falar. E aquele dia eu fiz uma oração mais sincera que eu podia fazer. Eu falei: Senhor, fala comigo. Senhor, o Senhor podia falar comigo. Fala comigo nessa noite, eu não tenho nada para dizer para o Senhor. Sinceramente, eu não tenho nada para entregar. Mas eu gostaria muito que o Senhor falasse comigo. Até porque eu pregaria no domingo à noite, eu precisava de alguma coisa, eu precisava que Deus falasse comigo. E naquele momento eu olhei para o céu, uma noite de sexta-feira, um clima agradável, uma lua bem brilhante. E naquele momento Deus falou ao meu coração. E Deus trouxe esse texto de Marcos capítulo 14. Nós não vamos ler não, só para citar mesmo. Onde fala sobre o Getsemane de Jesus.
Jesus ali no jardim do Getsemane, orando, buscando o Pai, no momento de agonia, de dor, de sofrimento, porque ele sabia que depois dali viria a cruz, viria a morte de cruz. E o Senhor foi trazendo ao meu coração cada momento daquele que Jesus estava sofrendo em agonia. A Bíblia diz que Jesus estava tão triste, que a amargura do seu coração, a tristeza do seu coração era para a morte. Era como se ele sentisse que ia morrer. Então Deus foi falando ao meu coração, e eu peguei o celular e escrevi aquilo tudo, enfim. No domingo à noite, eu fiquei feliz da vida, saí daquela noite renovado de oração. No domingo à noite eu ministrei a palavra. Isso no ano de 2014. A igreja era aqui do lado ainda, bem menor do que é hoje. Trouxe aquela palavra, o tema original da mensagem é o que encontramos no Getsemane. Ministrei e aquela noite foi diferente. Foi diferente para mim e foi diferente para vários irmãos naquela noite. Porque teve uma chuva de testemunhos. Algumas pessoas que nunca tinham falado comigo me procuraram naquela noite. Para falar, pastor, eu estou saindo daqui abençoado. Eu estou saindo daqui renovado. Olha, eu entendi o que Deus queria de mim. Eu estou saindo daqui cheio do Senhor. E eu fiquei muito feliz. E aqueles testemunhos foram durante semanas. O que acontece é que 10 anos depois, 2024, ano passado, eu acabando de chegar de uma conferência de pastores, que nós estávamos em Goiânia, eu e alguns pastores aqui da igreja, estávamos lá durante 3 dias, irmão. Pensa, tinham lá uns 1000 pastores, buscando o Senhor, orando, adorando, vários pastores renomados da nossa nação, ministrando, e como todo bom pregador, eu anotei tudo, porque eu falei, se esses caras estão pregando e está dando certo, eu vou anotar, vou pregar o que eles estão pregando, vai ser bom também, ou não é? Anotei várias pregações, Júnior, naquele dia. Eu sabia que no domingo à noite eu pregava aqui em Rio Verde de novo. Então eu falei assim, vou levar uma pregação dessas aqui poderosa para a igreja. Aí, irmão Alan, cheguei aqui no domingo, pastor Juan ministrando pela manhã, eu ia ministrar à noite. E eu sentei onde está o Wesley ali, ó. E fui dar uma conferida na pregação, que eu ia pregar à noite. Abri a pregação. E parece que aquela oração, aquela pregação poderosa do pastor que eu tinha ouvido lá em Goiânia não fazia sentido nenhum. Parece que aquela pregação que eu falei assim, eu vou arrebentar. Vai ser uma pregação bonita, vai ser uma pregação poderosa. E o povo vai ser tocado. Gente, eu abri ela, eu olhei e falei, meu Deus do céu, eu não sei nem como é que eu prego isso aqui. Coração fechado, deu uma angústia, uma tristeza. Eu falei, meu Deus do céu. Eu prego daqui a algumas horas, se eu não vou pregar isso aqui, eu não sei o que eu vou pregar então. Porque eu não tinha preparado outra coisa. Aí peguei o meu tablet, falei, deixa eu dar uma procurada aqui então, né? Se não é isso, eu vou ver o que é. Abri aqui no meu... A gente sempre tem umas pregações, né? A gente vai guardando. A primeira pregação que aparece, o que encontramos no Getsemane. Meu coração ferveu naquela hora. Me saltou aos olhos, né? Como diz o pastor Antônio. Só que eu resistente, porque o pastor Antônio sempre fala que a gente não pode ficar repetindo pregação. Mas o que eu pensei, irmão? Preguei ela, olhei a data, 10 anos atrás. Falei, impossível que alguém vai lembrar. Tinha alguém, quem aqui estava aqui em 2014? Minoria, gente, né? O que eu pensei? Ninguém vai lembrar. Gente, tinha meia dúzia que lembrou. Mas enfim, peguei aquela mensagem, abri ela novamente, ministrei ela no domingo à noite. Estou confessando meu pecado de pastor para você. E aquela noite foi diferente. Deus, naquela noite, trouxe cura, restauração, salvação, arrependimento. Eu fiquei meses e meses enviando o link da pregação, né, Cristiane? As pessoas mandavam mensagem, falaram, pastor, aquela pregação do Getsemane, tem como o senhor compartilhar comigo? Aquela pregação do Getsemane, manda o link e tal, e foi aquela coisa, nós ficamos meses. E eu falei assim, e se essa pregação virasse um livro? E hoje, 1 ano e meio depois, eu estou aqui para apresentar lugar chamado Getsemane para vocês. Sabe por quê? Porque eu acredito que foi o Senhor que me deu essa mensagem. Eu acredito que foi o Espírito Santo que fez grandes coisas naquelas 2 noites.
e que continua fazendo agora de uma forma mais densa, continua fazendo agora com conteúdo um pouco maior e melhor, que é o livro Lugar Chamado Getsemane. O testemunho, teve vários testemunhos, mas um que me chamou muita atenção foi de uma pessoa que estava aqui na igreja. Uma semana depois ela me manda por escrito, ela nem falou comigo. Ela me manda por escrito e ela falou assim: pastor, naquela noite, naquela pregação, eu estava procurando meios de tirar a minha vida. Eu estava procurando uma forma de cometer um suicídio. Mas naquela noite eu entendi que o meu Getsemane iria passar. O meu Getsemane iria acabar. Que eu não estava sozinha e eu desisti de tirar a minha vida. E isso me marcou. E testemunhos como esse foram inúmeros. Então, a história desse livro, ela tem uma história. Ela nasceu com um objetivo, com um propósito específico. E para a gente poder falar um pouco desse tema, eu queria que você abrisse comigo em 1 Reis, capítulo 19, verso de 3 a 8. Primeira Reis 19, de 3 a 8. Alguém pode pensar assim: pastor, mas o senhor está falando de Getsemane, nós vamos abrir em 1 Reis para falar de Elias, é isso mesmo. Porque deixa eu falar uma coisa, o que nós começamos falando aqui? Todos nós podemos ter ou estar passando por um Getsemane. Eu não vou falar da história do livro, senão depois você vai querer sair, né, conteúdo do livro, se eu pregar, depois você não vai querer comprar o livro. Mas eu vou falar de um outro homem, um profeta muito conhecido, que também teve o seu Getsemane. Vamos lá? 1 Reis 19, verso 3, diz assim: o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Debaixo do quê? De um zimbro. E pediu pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Verso 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Deixa a Bíblia aberta aí, quero fazer uma oração com você rapidamente. Pai, em nome de Jesus, o meu pedido a Deus, o nosso pedido na noite de hoje, é que o Senhor possa trazer uma paz a cada coração aqui. Eu sei que existem muitas pessoas passando por um Getsemane. Eu sei que existem muitas pessoas aqui vivendo um momento de angústia na alma, um momento de grande dificuldade, ó Deus, mas a minha oração é que a paz, o amor que excede todo o entendimento seja derramado sobre essas vidas, e que o Teu Espírito Santo traga renovo sobre nós na noite de hoje, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Olhe para mim, o texto que nós lemos está falando sobre Elias. Diga comigo, Elias. Elias, meu irmão, no Antigo Testamento foi um dos maiores profetas, talvez o profeta com mais milagres que nós vamos conhecer. Mas antes de falar de Elias, eu quero falar sobre o Getsemane em si. O que significa a palavra Getsemane? Diga comigo, prensa, mais uma vez, prensa de azeite. Quando você lê Marcos capítulo 14, Jesus estava orando no Getsemane, ali aos pés do Monte das Oliveiras. Então aquele local era um local onde se fazia azeite, onde se espremia azeitona. Então Getsemane, não se esqueça, é um local de prensa. Jesus passou por um momento onde ele foi prensado na sua alma pelo próprio Senhor. Ele orou, ele buscou, ele foi confortado, mas ele passou por um momento de prensa. Ei, preste atenção, olhe para mim.
Às vezes o Senhor nos levará para alguns momentos, em alguns lugares, para que a gente seja prensado por Ele. Porque Ele quer que seja extraído de nós o melhor óleo, o melhor azeite. Então, Getsemane, ele não é só um local lá, físico, lá ao pé do Monte das Oliveiras. Não, ele também é um local que nós passamos, um tempo que nós somos esmagados. Ele é mais que um local geográfico. O Getsemane, ele pode ser uma crise familiar, uma crise financeira. Jesus passou por esse momento. Pode ser uma luta espiritual, um silêncio de Deus, eu não sei. Eu quero fazer essa pergunta para você: qual é o seu Getsemane? O Getsemane, ele é um momento decisivo na nossa alma. Jesus enfrentou dor, solidão, submissão, mas ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Getsemane é o local onde a nossa fé, ela se torna real, ela sai da parte teórica. É onde nós exercemos a nossa fé de forma verdadeira. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Aqui o texto, ele está falando de quem? De Elias. Deixa eu contar a história de Elias rapidamente para você. Aqui o texto, esse texto, ele está acontecendo logo após Elias derrotar mais de 800 profetas. Israel estava sendo governada, aqui mais ou menos no ano 870, 850 antes de Cristo. Israel estava sendo governado por um rei mau chamado Acabe. A Bíblia vai dizer que antes desse não houve outro rei pior do que aquele. Um rei profano, um rei idólatra, um rei que fez casamentos políticos, que trouxe grande idolatria para a nação. O nome dele, Acabe, casado com Jezabel. Então a nação de Israel estava em decadência, espiritualmente, economicamente e tudo mais. E o profeta então chega para o rei e fala assim: olha, a partir de agora não vai chover em Israel. Em outras palavras, o profeta estava dizendo assim: o seu pecado, rei Acabe, chegou diante de Deus. A sua afronta chegou diante de Deus, e a partir de agora, sob a minha palavra, não chove mais nessa nação. E a Bíblia vai dizer ali que ficou 3 anos sem chover. Mas quando em um certo momento já havia desespero no rei, toda a corte, toda a nação, o rei se encontra novamente com o profeta. Claro que eu estou resumindo a história. E o profeta vai falar assim para o rei: rei, é o seguinte, nós vamos marcar um encontro lá no Monte Carmelo. E o Senhor vai reunir os profetas de Baal e os profetas de Astarote. Nós vamos ver quem é o Deus real, o Senhor verdadeiro. E nós sabemos a história. Os profetas de Baal fazem o altar, chamam o seu Deus e nada acontece. Depois vem Elias, busca a face do Senhor, Deus responde. Todos aqueles profetas de Baal são mortos. O povo se volta ao Senhor novamente. A maior vitória tinha acabado de acontecer. Elias tinha mostrado, o profeta tinha mostrado para toda a nação que o Senhor é o único Deus verdadeiro. Só que Jezabel, esposa do rei Acabe, mandou dizer para o profeta, falou: avisa o profeta que eu vou mandar matar ele, que aquilo que ele mandou fazer com os meus profetas, vão fazer com ele. Depois daquela grande vitória, o que aconteceu com o profeta? Teve medo. O profeta foge. O profeta foge. E ele de repente chega em um local, se assenta debaixo de um zimbro, debaixo de uma árvore, e ele pede para morrer. Ele vai fazer uma oração para Deus: Senhor, eu não sou tão bom assim, me mata logo. O homem que tinha acabado de vencer um exército de profetas que não eram de Deus, agora estava pedindo a morte por causa da palavra de uma rainha. E então ele se sente só, ele se sente abandonado, ele se sente mal, ele quer morrer. E ali debaixo daquele zimbro ele vai ter o seu Getsemane.
Porque é assim que às vezes a gente se sente. Às vezes depois da nossa maior vitória, às vezes depois de um grande operar do Senhor na nossa vida, pode vir um Getsemane. A gente se sente sozinho, a gente se sente só, a gente se sente com medo, às vezes tem uma sensação de fracasso, às vezes a gente acha que as portas não estão se abrindo, que o céu está de bronze, sabe, que Deus não fala mais com a gente. Às vezes a gente chega ao ponto de dizer: eu não quero mais a minha vida, o Senhor pode me levar. Eu não sei se você já passou por esse momento. Foi o que aconteceu com Elias. Elias estava exatamente também no seu Getsemane, pedindo a morte. Então, eu queria fazer esse paralelo entre Jesus no jardim do Getsemane e Elias ali debaixo do seu zimbro também, pedindo a morte ao Senhor. Porque para você entender que não é só Jesus que teve o seu Getsemane, não foi só Elias que teve o seu Getsemane, cada um de nós aqui também temos o nosso Getsemane. E o Getsemane, às vezes, nós enfrentamos solidão e medo. Diga comigo, no Getsemane. Mais uma vez, no Getsemane. Nós enfrentamos a solidão. E às vezes a gente enfrenta o medo também. O que aconteceu com Elias? Se isolou. O que aconteceu com Elias? Se sentiu inútil. O que aconteceu com Elias? Ele fugiu. E às vezes é o que nós temos feito. Você sabe, meus irmãos, às vezes a gente chega diante do nosso problema, da nossa dificuldade, da nossa luta, e a gente só sabe perguntar: Senhor, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Não podia ser o outro? Não podia ser o fulano? Por que comigo? Então, no Getsemane a gente enfrenta a solidão, a gente enfrenta medo. Outra coisa, mesmo que a gente enfrente tudo isso, no Getsemane, nós somos fortalecidos pelo Pai. Diga comigo, no Getsemane, nós aprendemos que nós somos fortalecidos pelo Pai. Olha comigo lá, 1 Reis, capítulo 19, versos 5 e 6, só para a gente relembrar. Olha o que diz lá: Elias e deitou e dormiu debaixo de um zimbro, e eis então um anjo tocou e disse: levanta e come. Verso 6. E olhou, eis que na cabeceira dele estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou-se a deitar-se. O verso 7 também. E o anjo tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido será o teu caminho. Olha para mim aqui, presta atenção. Imagina um anjo vindo falar com você. Já imaginou? Imagina um anjo do céu, pastor Zé Wilson. Imagina você chegando aqui no domingo falando assim: pastor Antônio, um anjo foi lá em casa. Pastor Antônio vai olhar para você e falar assim: que bênção, irmão. E o que o anjo falou para você? Ele falou para mim: come e dorme. O que o anjo falou para Elias? Come e dorme. Está vendo, pastor Francisco? Nós não estamos errados. Não é, pastor Zé Carlos? Se o anjo falou para Elias, por que nós não podemos comer e dormir também? Mas olha o que o anjo falou para Elias: come e... Deixa eu falar uma coisa para você, não importa o tamanho do Getsemane que você esteja passando, o Senhor está cuidando de você. E às vezes a palavra extraordinária que Deus tem ao seu coração é: deita. Aliás, antes de deitar, come, deita e dorme. Amém ou não? É o Senhor cuidando de todos os detalhes da sua vida, cuidando da sua alma, do seu espírito. Então o Senhor é aquele que nos sustenta e nós somos fortalecidos por Ele. E aí o cuidado de Deus é contínuo. Deus não cuida uma vez só, porque a Bíblia diz ali o seguinte, Robson: ele deitou, ele comeu, deitou e dormiu, certo? Aí depois o anjo teve que vir de novo, falou assim: meu amigo, agora acorda. Acorda. Qual que foi a segunda palavra do anjo? Come e dorme de novo. Olha, irmão, que anjo. Eu precisava de um anjo desse para mim. Mas a grande verdade é que Deus estava cuidando de Elias, porque aquilo que viria depois era muito difícil.
Então deixa eu falar uma coisa, não importa o tamanho do Getsemane, Deus sempre envia para nós aquilo que a gente precisa, descanso, alimento, amigos, palavra, Ele sempre está cuidando de nós, amém ou não? Pastor, e qual que é o paralelo com Jesus? A Bíblia diz, lá em Lucas, que após aquele momento de agonia e sofrimento de Jesus, Deus mandou um anjo para consolar o próprio Jesus. Se todos nós temos um Getsemane, todos nós também temos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Se todos nós passamos por um Getsemane, todos nós também temos a presença de Deus conosco. Amém ou não? Amém ou não? Amém. Quem que é um anjo? Se for para falar come e dorme, melhor ainda. Outra coisa, diga comigo, no Getsemane, aprendemos a continuar a caminhada. Deixa eu falar uma coisa, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que o Getsemane é o final. No momento de dor e sofrimento, a gente quer desistir. No momento de luta, a gente quer parar, a gente quer entregar os pontos. Sabe o que a gente fala? Também não vou mais na igreja, não. Aqui nunca ninguém falou isso. Em outra igreja que o pessoal fala essas coisas. No momento de dor e luta, Leandro, a primeira coisa que as pessoas falam assim, eu também não vou atender esse pastor mais. Não quero que ele venha aqui em casa. A gente fala assim, eu não vou na igreja, eu vou sair do ministério. Aqui também não acontece essas coisas. Não vou mais ajudar nesse kids, vou sair do diaconato, não vou ajudar esse povo de missões, nem gosto desse povo. No momento de dor e luta, a gente quer parar, a gente quer abandonar, porque a gente acha que acabou. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. O anjo mandou Elias acordar e falar para ele assim, Elias, come meu filho, porque a partir de agora, são 40 dias de caminhada, meu amigo. Depois do Getsemane, a gente continua caminhando. Diga comigo, depois do Getsemane, a gente continua caminhando. Não importa a dor, a luta, a dificuldade, Deus está chamando você para caminhar. Comeu, meu irmão, deitou, dormiu, descansou, agora levanta e vamos caminhar. A gente não pode parar, porque senão o medo nos trava, a luta nos paralisa. E daqui a pouco a gente não sai de casa, a gente se tranca num quarto escuro e não quer conversar com ninguém. Se a gente for dar ouvidos à nossa carne, meu irmão, você não quer falar com ninguém mais, você não quer trabalhar, você não quer estudar, você não quer produzir, por quê? Porque a carne está jogando contra. O Getsemane é difícil, ele não é fácil, nós estamos aqui brincando, falando do anjo que mandou comer, mas a luta ela não é fácil, você sabe disso. Mas nós não podemos parar, porque a caminhada continua. E a fé, ela não é uma corrida de 100 metros, irmão Célio. Você já viu nas Olimpíadas aquela corrida de 100 metros? Né? O recorde mundial, 9 segundos, o cara correu 100 metros em 9 segundos. Mas a vida cristã não é uma corrida de 100 metros, não, ela é uma maratona. 42 quilômetros, 195 metros. Tem algum maratonista aqui? Grande Timóteo. Irmão Valdemar. Você sabe que se sair doido correndo no primeiro quilômetro, não chega no 42º. Então a caminhada na fé é uma maratona, meus irmãos, nós vamos continuar caminhando, diga assim, nós vamos continuar caminhando, até que Ele venha. Ele quem, pastor? Jesus. Ele voltará para nos buscar e nos tirar do nosso Getsemane. O Getsemane não é o nosso destino final. Deixa eu falar uma coisa, o zimbro, lembra do zimbro? Elias debaixo do zimbro. Fala para quem está, olha, tem tempo que eu não faço isso, hein? Posso fazer? Tá. Então olha para quem está do seu lado e fala assim, irmão, sai debaixo do zimbro. Tá bom, agora eu vou ficar mais uns 4 anos sem fazer, tudo bem, ok. Sai debaixo do zimbro, irmão. Tem gente que quer ficar debaixo do zimbro. Tem gente que gosta, Elivelto, do sofrimento. É ou não é?
Saia debaixo do zimbro e continue caminhando. O zimbro, o Getsêmani, não é o nosso destino final. Elias saiu debaixo do zimbro, Jesus saiu do Getsêmani e foi em direção à cruz. Pastor, mas ele morreu, ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância. E o melhor, ele voltará para nos buscar e nos levar para a eternidade. Amém? Se Jesus tivesse ficado no Getsêmani, irmão, nós nem estávamos aqui hoje. Então deixa eu falar uma coisa, Jesus vai te tirar do seu Getsêmani. O seu Getsêmani não durará para sempre. Esse zimbro aí nós vamos cortar e derrubar o zimbro, para você sair debaixo dele em nome de Jesus. Não existirá mais Getsêmani na sua vida, em nome de Jesus. Então nós precisamos caminhar, ir adiante. O Getsêmani não é lugar de desistir, mas de ser renovado. Quando Deus nos fortalece, nós seguimos em frente. Então preste atenção, no Getsêmani a gente enfrenta solidão e medo. O Getsêmani ele é inevitável, todos nós vamos passar por ele. O Getsêmani é um lugar de cuidado, Deus sempre enviará pão, água e a sua presença. Diga comigo, no Getsêmani, Deus sempre enviará pão, água e a sua presença. O Getsêmani não é o fim, mas é o início de um novo capítulo na sua vida. Pastor, e depois, existe vida depois do Getsêmani? Vida e vida em abundância. Então não desiste não. Pastor, o senhor não sabe da minha luta, mas o Senhor sabe. Pastor, o senhor não sabe do tamanho da dificuldade que eu estou passando. Realmente eu não sei. Mas existe um Deus que tudo sabe. Esse é o nosso Getsêmani. Mas o melhor de tudo é que o Getsêmani tem dia para acabar. Nenhuma tempestade dura para sempre. A Bíblia vai dizer que o choro pode durar uma noite. O Getsêmani pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Que Deus renove a sua alma em nome de Jesus. Que Deus traga um renovo no seu espírito em nome de Jesus, para que você possa vencer o seu Getsêmani. Quero que você feche seus olhos enquanto os diáconos se encaminham aqui para frente. Eu quero que você feche os olhos, os pastores, missionários já podem se colocar no local. Mas você, igreja, eu quero que você feche os seus olhos aí no seu lugar. Eu queria orar e fazer essa oração pela sua vida. Eu queria que você se colocasse diante de Deus nessa hora. Gostaria que você visualizasse o seu Getsêmani. Só quem sabe qual é o seu Getsêmani é você mesmo. Agora que você olhou para o seu Getsêmani, eu quero que você visualize você saindo dele. Aquilo que está fora do lugar, voltando para o lugar. Aquilo que está distante, voltará a ficar perto. Aquilo que está quebrado, vai ser consertado. Aquilo que está desfeito, será renovado em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, traga um renovo na alma dos meus irmãos. Renova o espírito de cada um deles. Pai, mais uma vez eu oro, Pai, que o Senhor nos dê a graça de como Elias e do próprio Cristo, de vencer cada um dos nossos Getsêmanis. Abençoa os meus irmãos nessa noite. Que essa palavra possa marcar a vida deles. Que esse momento espiritual que muitos aqui têm vivido possa passar. Pai, em nome de Jesus, que essa noite escura venha cessar, que o sol venha raiar novamente. Pai, que essa crise de pânico, essa crise de ansiedade, ela venha ser curada em nome de Jesus. Que essa depressão, meu Pai, ela seja curada em nome de Jesus. Pai, que esses desejos suicidas, nós repreendemos todo espírito de morte em nome de Jesus. Que haja vida nesses corações. Que a vontade de abandonar os filhos caia por terra em nome de Jesus.
que a vontade, ó Deus, de um divórcio, essa tentação de um divórcio, seja quebrado em nome de Jesus. Que essa tristeza no coração, Pai, venha ser trocada por uma alegria que não depende de nada e nem ninguém. Que essa crise financeira venha cessar. Que esse vento, que essa tempestade venha acabar. E que esses meus irmãos possam cantar o hino da vitória. É a nossa oração em nome de Jesus. Se você crê nisso, erga a sua mão direita para o céu e fala assim: a partir de hoje, eu venço. Mais forte: a partir de hoje, eu venço o meu Getsemane. Não há medo, não há angústia que vão me parar, porque eu saio daqui hoje fortalecido no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Nós vamos